Tudo bem? Gabriel, Rafa, a Rafa não dá. Regina, e aí, foi tudo bem? Viu a aula, Regina? Tem considerações? Eu vi ao vivo, né? A primeira aula eu não reassisti, e aí me empenhei, né, na leitura lenta e gradual do material para hoje, né? Então foi legal, foi interessante, né? Assim, entrar em contato com os textos, essa introdução. Eu quero muito chegar ali. Eu sou meio ansiosa, então eu quero chegar mais a fundo, logo, né? Entender um pouco mais. E aí estou aqui curtindo esse processo, né? E aí É, Gabriel é, tá também aí assistindo, acompanhando, só que ele tá ali as piruetas com a nossa pequena, né? Então ele tá oculto aí nas piruetas dele. legal. A Mari tá ali também. Deixamos a nossa neném com a minha mãe para ela fazer uma janta gostosa. Pois é, Maravilha. então, o tema gera muita curiosidade. Eu acho que a gente tem que ir trabalhando o tema devagar, por isso que eu acho que tem que abordar o livro, porque dentro do livro tem muitas informações, né? Às vezes a gente lê que nem aqui na Invocação não dual ao divino, que é a primeira parte que a gente vai começar falando, a gente vai perceber que ali já tem informação para uma noite, entendeu? Poderia só ser uma noite de trabalho falando sobre a invocação não dual ao divino, né? Bom, em síntese, a gente começou a nossa primeira aula falando sobre o monismo shivaísta da Caxemira, e, e aí surge uma dúvida: o que é monismo? Porque, veja, a gente fica falando das coisas, a ideia no nosso grupo é que a gente talvez trabalhe bem devagar, sabe? Para que daqui a pouco você saiba o que que você está. Assim, porque é bonita a palavra, não é? Monismo. Ó, monismo. Bota aí no Google, dá uma googada aí para a gente. Monismo não seria um Deus único? Pô, Apesar de ter várias, como é que se diz? É porque na Índia são vários aspectos de Deus, né? sim, Mas aí seria um único Deus, sim, um sim. único divino. Traz um conceito aí para mim, Isabela. Qualquer um que tenha aparecido aí na internet. Tá. Então, monismo é aquilo que atribui unidade ou singularidade a um conceito, por exemplo, a existência. Em geral, é um nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo. Perfeito, a realidade como um todo. E sendo assim, como numa perspectiva mais teológica, ele teria visto como um Deus único. Porém, numa perspectiva mais shivaísta, seria um permear tudo, né? E uma unidade que tudo permeia, mesmo sendo individual, como é o caso da consciência, certo? No caso, você, indivíduo, de onde você está agora, a partir das suas faculdades, melhor dizendo, os seus sentidos, você está percebendo a realidade de modo único, compreende? Através de uma perspectiva individual. E aí, o mono, nesse caso, é muito parecido com o termo que também vai preceder outros encaixes com a palavra, digamos, monocultura. Então, quando eu tenho só uma cultura da mesma coisa, ou um pensamento monolítico, uma ideia mono, uma ideia. A gente já falou disso algumas vezes, quem já estudou assim, essas perspectivas de atuais, assim, quando a gente vai discutir determinados aspectos na sociologia, né, você acaba tendo que analisar as coisas por um mono. São pensamentos de bolha, né, geralmente. Mas quando ele fala monismo, ele está falando exatamente esse ismo, né, diz a respeito também desse movimento, né, ou seja, é uma ideia que gira em torno dela mesma, né, é uma perspectiva onde o monista, a figura quando a gente fala monismo shivaísta, a gente vai estar dizendo, então, que está centrado em si, né? Você é a única coisa que importa, né? Você é a única realidade realmente. As outras importam? Importam bastante, são incríveis, maravilhosas, mas não tem como nada disso existir sem que você exista.
então nada disso importa se você não existir, não é verdade? Aí a coisa começa a mudar, né? Você fala, oxe, como eu achava que eu não era tão importante. Aí eu falo assim, não, mas agora eu sou importante. Será que você é tão importante assim? Né? Brincadeira, né? Mas é importância, aquela discussão da importância pessoal, né? Olha, quem é plataforma Saberes Ancestrais? Boa noite, Gessi. Boa noite, Júlia. Então, bom, então a gente falou disso. Olha aí, Saberes Tradicionais, Marisélia, seja bem-vinda. Olha que legal, gente, tem meninos e meninas na sala. Eu achava que yoga a gente é só menina, né, às vezes. Aí, bom, seguindo essa nossa ideia, quem esteve na primeira aula aí, tem algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Surgiu algum insight? Quem assistiu a aula teve algum insight, quer compartilhar? Enfim, antes da gente avançar aqui já na leitura, trocar uma ideia, só comentar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Você... Jonathan, Ah, oi. Na primeira aula me surgiu, né, um questionamento de onde existiria a interseção, né, entre o monismo shivaíta e o tantra budista, né? E aí eu vi que na introdução, né, no capítulo hoje, a gente vai entrar um pouquinho nessa convergência, né? Então foi uma coisa que na aula passada eu fiquei, né, curiosa para saber onde é que as ideias se juntavam ali, porque a gente fez aquele passeio, né, histórico. E aí senti essa falta, mas acho que hoje a gente vai falar um pouco disso também, né? sim, sim. E sim, vamos falar sim. Boa, a gente tem que deixar, vamos orbitando, porque esses assuntos são muito legais. Principalmente esses links, né? Cíntia, tudo bem? Boa noite, viu? Boa noite. Ok. Bom, a gente vai. Eu vou passar. Cíntia, eu vou passar para você uma. Você está com o WhatsApp seu aberto aí? No computador? Tô sim. Vou te passar a enciclopédia pro Yoga, que aí você me ajuda a achar os termos aí no documento enquanto a gente vai estudando? Claro. Sabe por quê, gente? O primeiro ponto aqui, quer dizer, o primeiro não, né? Um dos pontos a se trazer, na primeira parte, a gente vai ler agora a invocação não dual ao divino. Vou ler ela, depois a gente volta e recomeça. Diz assim: Tu és o meu self, meu centro, minha essência. A deusa é minha mente. Meus pranas são teus servos. Meu corpo é o teu templo. O desfrutar dos objetos que percebo através dos sentidos é minha forma de te venerar. Meu sono é teu estado de samadhi. Onde quer que eu caminho, faço Pradakshina ao teu redor. Lá embaixo ele isto é, o ato ritual de andar em volta de um objeto no sentido horário, ficando assim com a mão direita, né? Dakshina, ou Diksha, aquela coisa de receber, né? Na direção do objeto, em sinal de respeito. Em português, chama-se circunambulação. Circumambulação. Circumambulação. Beleza. Ao teu redor, todas as minhas palavras são hinos de louvor de ti. O que quer que eu faça, isto tudo será em adoração a ti, ó benevolente. Uma coisa interessante é que pegando a perspectiva do indivíduo no monismo ali no sistema, como ele vai centrar a sua ideia na, na reverência interna, ou mesmo em si mesmo, ainda que o outro esteja ali, na perspectiva de outra manifestação, ele vai enxergar a Shiva como benevolente. E essa ideia de benevolente até distorce um pouquinho uma popularidade errônea que Shiva ganhou no Ocidente de destruidor, sabe? Muitas vezes as pessoas têm uma perspectiva aqui tentando fazer uma correlação com uma certa tríade meio cristã da coisa, e aí onde você tenta ficar fazendo sincretismo ou cristianizar a coisa, você estraga mesmo. É que nem botar limão no leite, sacou?
vai talhar. Então, assim, é quase impossível você manter alguma originalidade. Contudo, é importante pegar essa perspectiva aí. É a página 1, primeira página, depois do sumário. Passou o sumário? Invocação não dual ao divino. Então, a gente estava falando sobre a ideia de que, numa perspectiva do monismo shivaísta, ainda que o todo está permeando e você é o todo, a partir desse momento, quando você começa a se autorreverenciar, a deusa, né, quando ele traz aqui, né, a perspectiva da deusa é minha mente, ele está falando, já deixando o traço que vai nos clarear a questão do tá, né, que envolve o rata, a perspectiva do tá da mente como a natureza lunar, que é a natureza que vai nos preencher enquanto noturnos, né? Enquanto precisando beber de algum néctar durante um período obscuro, esse néctar tem origem nessa fonte, que é a mente, que é o único lugar quando tudo escurece, quando você fecha os olhos e você adentra o espaço interior, você é recebido o primeiro portal é a mente, né? Então, no noturno, a noite é regida pela natureza lunar, a consequência disso é que nós vamos chamar de soma, né? O néctar que você vai beber. Esse néctar, para alguns iam numa ideia psicotropia, sacou? Outros de enteogenia, uma ideia mais, talvez, consagrada do psicotrópico, ou ainda outras perspectivas. O que se sabe hoje, com estudos um pouco mais refinados, é que isso diz a respeito também, se é que pode se dizer que também a natureza lunar, o néctar, né, o soma, é o magnetismo da Lua, né? Embriagando a mente de luminosidade, mas não é só físico, é sutil, como a gente vai ver no verso seguinte, quando ele fala, meus pranas são teus servos. Aí, Cíntia, vê se aparece na enciclopédia aí para esse prana, os tipos de prana, como o Tédias, vê se ele aparece alguma coisa assim. O que é importante também pensar? Quando ele fala dos pranas, ele também está falando dos movimentos que essa energia faz dentro dele, né? São teus servos, porque são os meus serviços, né? As coisas com as quais os meus movimentos sutis, os ventos, os pranavaios que correm dentro do meu corpo, né? Ventos que se movimentam, que são, na realidade, a minha consciência transitando entre veículos diversos, o que alguns vão chamar de chakra. A gente vai perceber, se depois for estudar mais profundamente, é que, na realidade, são veículos, né, por onde a consciência transita e que, na realidade, diz a respeito, cada um deles, de alguma natureza consorciada ali àquela estratificação do corpo, né? No Jota, sentido... Oi? no arquivo que você me enviou, muitas páginas não carregam. Ele só carrega ali até a página 118, aí só vai até a letra J. Ah, que malandro, hein? Ah, meu Deus do céu. Que danado. Pegadinha, hein, Cíntia? Alguém no grupo tem esse livro, a Enciclopédia de Yoga da Pensamento, do Georg Ferenstein? Tem sim, tem sim. Bota aí para nós, Gabriel, se rolar, acha esse plano aí para mim. Não, eu quero pegar na enciclopédia, mas só para a gente validar uma perspectiva menos, talvez, ruidosa sobre o assunto. Bom, continuando, ele fala, meu corpo é o teu templo. Poxa, se meu corpo é o teu templo, eu sou a morada, né? Ele está falando com ele mesmo, né? Na ideia de que ele mesmo é a divindade. Olha o grau de... Por isso que algumas pessoas pensam que os caras são doidos mesmo, né? Porque pensa só, o cara... isso é uma autossuficiência, o cara se acha tanto assim, né? Ou o contrário, né? Ou ele perdeu essa ideia de natureza, de importância pessoal e se enxerga como sendo um instrumento da única coisa que ele consegue e que ele pode conceber, que é si mesmo
a partir da observação em primeira pessoa, né? Então, a partir do momento que ele enxerga o mundo a partir da própria perspectiva, qualquer coisa que exista em torno do mundo é parte dele, inclusive, é uma extensão dele, né? Então, quando entra aquela parte aquele mantra, né, que fala que, assim, se não está aqui, não está em lugar nenhum, né? Então, a única coisa que existe é a realidade, né? Vai lá, Regina, lê pra gente aí. Vamos lá, tem uma Bíblia sobre prana aqui. Respirando, do prefixo pra e do radical an, respirar. No Rig Veda, indica a respiração do Purusha cósmico e a respiração da vida em geral. Antes ainda, era equiparado ao absoluto, Brahman, como fonte transcendente de toda a vida. Em contextos seculares, prana significa ar, mas nas escrituras sagradas do hinduísmo, prana significa quase sempre força vital universal, uma energia psicofísica vibrante, semelhante ao pneuma dos gregos antigos. O Yoga Vashista define prana como poder vibratório, Spanda Shakti, subjacente a toda manifestação. Autores mais recentes distinguem entre a força vital básica ou universal, Mukhya Prana, e a força vital que dá vida ao ser individual. Supõe-se que o prana individualizado, que é identificado com a psique, Jiva Hamsa, resida no coração e que sua cor seja o vermelho. No Trishik Brahmana Upanishad, o prana circula pela boca, nariz, coração, umbigo e dedões dos pés e é responsável pela assimilação dos alimentos. Segundo o yoga socorro, ele fica no meio do abdômen e tem a função de separar água, alimento sólido e sua essência, rasa. Desde tempos muito remotos, fala-se de 5 aspectos do tipo individuado de prana. 1. Prana, a respiração ascendente que sai do umbigo ou do coração e inclui a inspiração e a expiração. 2. Apana, a respiração associada à metade inferior do tronco. 3. Vyana, a respiração difusa que circula em todos os membros. 4. Udana, a respiração de cima, responsável pela eructação, pela fala e pelo aumento da atenção em estados superiores de consciência. E 5. Samana, a respiração localizada na região abdominal, ligada aos processos digestivos. Muitas vezes, prana e apana designam a inspiração e a expiração, respectivamente. Sinônimos comuns são marut, vata, vayu e pavana. Continua? Sim? No período posterior a Shankara, as autoridades do yoga e do Vedanta acrescentavam muitas vezes uma série de 5 respirações secundárias. Upaprana, naga, serpente, kurma, tartaruga, krikara, criador de Kri, devadatta, dado por Deus, e dhananjaya, conquista da riqueza. Esses 10 tipos de força vital circulam pelos 72 mil canais nadis que alimentam todos os órgãos do corpo. Já o antigo Taittiriya Upanishad supõe que esse indicado padrão de energia vital forme um campo distinto, Prana Maya Kosha. No Chandogya Upanishad, as 5 respirações principais são denominadas porteiros do mundo celestial, sugerindo uma compreensão esotérica da relação entre respiração e consciência, que levou à invenção de várias técnicas de controle da respiração, pranayama. Vocês já viram uma pessoa em estado de pré-morte, né? Uma das coisas que mais assusta é a situação da respiração. A inconstância, o movimento irregular, a tentativa de fazer com que ele volte, daquele jeito, respirar normal. Pois respirar e viver é a mesma coisa, sacou? Não tem como. A gente tenta romantizar muito isso no yoga, assim, por uma perspectiva de kumbhaka, de respira, de sente e tal, mas tem algo muito maior nisso tudo, assim, a vida sem a respiração não existe.
Então, quer dizer, a gente poderia ter milhões de células sendo produzidas em laboratórios, mas se nós não oferecermos para elas esse princípio, que é a digestão do oxigênio, a transformação dessa molécula, transformar isso, ofertar isso, né? Pode-se dizer que nós humanos somos os seres que mais respiram, assim, no sentido de depender da respiração para viver a nossa sapiência, né? Um cérebro que demanda 20%, 30%, a depender da situação, do oxigênio que está sendo consumido, entende? Num estado de alerta pleno, né? O nosso cérebro consome energias, te exige uma frequência, enfim. Quer dizer, onde eu quero chegar aqui? Quando ele fala que todas essas diversidades de prana que o Georg está trazendo na enciclopédia, está falando já de uma narrativa de muito tempo, da tentativa dessas figuras de sensibilizar o indivíduo em perceber-se através de que, se eu respiro, não há nada com que eu tenha que me preocupar. O dom da vida, a divindade em si, é a respiração, sacou? A divindade em si manifesta é a respiração. Quer você ache isso bonitinho ou não, isso não é muito interessante na realidade, não passa por esse viés de adjetivo. É isso, tipo assim, se você consegue perceber a vida, eu estou falando no contexto que a gente está vivendo aqui, né? Aqui. Ele fala que após Shankara, volta nesse ponto aí, por favor, Regina, quando ele fala que os autores após Shankara. No período posterior a Shankara, as autoridades do Yoga e do Vedanta acrescentaram muitas vezes uma série de 5 respirações secundárias. Naga. É isso. Só um ponto, que é o seguinte: Shankara, quem é esse figura? Né? Esse é o figura que é o cara que cria o sistema do Advaita Vedanta. Quer dizer, então ele fala que posterior a Shankara, né, autoridades do Yoga e do Vedanta. Ele não coloca, veja, ele separa já o autor Yoga de Vedanta, para ficar já claro que é importante nós sabermos que o Vedanta bebe na fonte do Yoga. Mas não adianta a gente generalizar e colocar que todo Yoga, ou que o Yoga é védico. A gente pode dizer que o Yoga é de todo o continente indiano e de toda a diversidade de culturas que existiam ali. E o que é interessante aí, avança um pouquinho, ele falou dos 5, né? Continua, só de novo, por favor, Regina. Ele vai falar, né, dos 5, Naga, Kurma, Krikara, Devadatta e Dhananjaya. Aí ele continua. Esses 10 tipos de força vital circulam pelos 72 mil canais nadis que alimentam todos os órgãos do corpo. Já o antigo Taittiriya Upanishad supõe que esse intrincado padrão de energia vital forme um campo distinto, Prana Maya Kosha. Ótimo, aí. Então, ele está dizendo que meus pranas são teus servos, né? Ou seja, todas as energias que circulam pelo meu corpo, todas essas... Entendam o seguinte, essa perspectiva vem da observação da natureza. Você precisa compreender aí que essa figura que está enxergando e está escrevendo esse texto, ele tem uma profunda ideia de que o que está fora dele está também dentro dele, certo? Então, o que está dentro dele, se é o que está fora, então tem água, tem o solo, tem misturas desses resultados, tem a umidade, tem o orvalho, tem o aroma, o cheiro, o dissipar do calor, a irradiação. Então, ele está enxergando que as ações dele, os pranas, ou seja, aonde ele troca energia, tudo que ele faz, os feitos dele, sacou? As ações dele. Enfim, meu corpo é o teu templo, então você reside em mim, né? Então ele falou, desfrutar dos objetos que percebo através dos sentidos é minha forma de te venerar. Tá? Aí fica mais claro, porque a extensão do teu prana, teu mouse está no computador aí, então, tá sentindo o mouse, tá sentindo a bunda na cadeira, a roupa roçando o corpo, esse cabelo tocando a lateral da face. Então, tudo isso ele está falando, o desfrutar dos objetos que percebo através dos sentidos é minha forma de te venerar, ou seja, tudo eu faço com amor, tudo eu toco com carinho, tudo eu venero, eu estou fazendo ritual o tempo inteiro, enquanto antes eu tinha que fazer a liturgia, o ritual fora, e lá botar florzinha bonitinha, para a divindade, agora não tem mais isso, eu não vou até lá.
Eu faço aqui, eu deixo meu corpo cheiroso, deixo meu corpo arrumado, deixo meu corpo agradável. Eu pego essa natureza interna e chamo ela de deusa. Ele acabou de dizer, a deusa é minha mente, a natureza interna é a deusa, é onde você olha. Ou você olha para dentro de você e enxerga outra coisa. Eu não enxergo meu coração, eu não enxergo meu dente, eu não enxergo meu intestino, eu não enxergo meu testículo, eu não enxergo meu dedão do pé, eu não enxergo nada, meu baço, meu pulmão. Não, eu enxergo o que quando eu olho para dentro de mim? A parte minha, que é a deusa. Mas espera aí, Jota. Por que você está falando isso? Porque eu preciso me namorar, eu preciso casar comigo, eu preciso me enamorar, sacou? A deusa e Shiva, a ideia de Shakti Shiva é a ideia de... Então, quando a gente pergunta que Shakti é essa? É a que está dentro de você, cara. É a mente sua, é a sua natureza manifesta. Não é o seu corpo só, sacou? É mais do que isso. É uma potência interior. Então ele fala, Deus é minha mente. Então, com quem que eu vou me casar? Vou casar com a mente do Rafa? Gostaria. Não, é uma boa mente, é uma mente legal, mas é melhor eu casar com a minha, que é onde eu já vivo com ela. Eu vou dormir essa noite com quem? Comigo, né? A Mariana está do meu lado, mas eu estou dormindo comigo mesmo. E às vezes e isso é tão legal porque isso libera a gente para um outro papel, né? Que é parar de criticar a mente, parar de ficar falando mal da mente. O shivaísmo e o tantra não fala mal da mente, ou tem alguma natureza dentro da sua mente louca para desbravar e cortar o pescoço do vizinho? Tem para você esse local aí dentro para você trabalhar, beleza? Sob uma perspectiva de autodesenvolvimento. Você não precisa descartar a sua natureza sanguinolenta, entendeu? Em detrimento de algum valor. Na realidade, isso faz parte do seu processo, né, de autodesenvolvimento. Não quero dizer com isso que justifica qualquer ato né, de violência, né? Mas interno, né? Estou falando interno. E aí, boa noite, Aline. Beleza? Bom, meu sono é teu estado de samadhi. A invocação é não dual, né? Meu sono é meu estado de samadhi. Olha que bonito, né? Onde eu entro num estado de dissolução total, né? De unidade, né? De uma ideia de internalizar, né? Porque o termo samadhi, né? Samadhi, esse dia aí tá falando que é alguma coisa realmente dentro, sacou? Dentro, né? Então, samadhi tá acontecendo dentro de mim, né? Tô desfrutando, né, dessa natureza. Eu acho muito legal isso, porque no budismo ou nesse tantra antigo, desse período, eles querem arrancar, vamos dizer assim, claramente eles querem tirar da mão do brahmanismo todo o processo de dominação, de uma ortodoxia muito radical, né, que trazia vários prejuízos, digamos, né, sociais. O que trouxe muitos questionamentos, porque a religião é boa quando ela é para todo mundo, sacou? Quando ela é só para os ricos, ela não é boa. Concordam? Né? Então, o que nós tínhamos naquela época era uma religião elitizada, sacou? Predominantemente elitizada. Então, é muito fácil falar de Deus assim, né? Bom, onde quer que eu caminho, né, eu giro ao teu redor, né? Ou seja, eu estou te olhando, eu estou te observando, eu estou te contemplando, eu estou te reconhecendo. Eu gosto muito dessa ideia, tá? Eu estou reconhecendo, porque às vezes você não está reconhecendo, mas existe alguma coisa naquilo que é feio, né? Naquilo que é estranho, naquilo que é intrigante, naquilo que é provocativo, naquilo que te indigna, naquilo que te causa raiva. Será que não é isso, né? Que está ali a natureza de conciliação interna que o Tantra está nos convidando, não dual, não é mais para você parar de radicalizar o extremo? Se a invocação é não dual ao divino, é óbvio que ele está incluindo o quê? O outro lado. O unicórnio, sacou? Florido, feliz, pulando, saltante, sacou? E sei lá, as fezes, tá ligado? Uma parada de decomposição, assim, uma coisa paradoxal a isso aí, né? Todas as minhas palavras são hinos de louvor a ti, ou seja, eu não fico falando um monte de besteira, né? Falando um monte de bobagem, eu uso as minhas palavras como uma forma de
trabalhar o poder da fala e usa a fala. Então, isso inclui também a forma como que você trata, provavelmente, seu filho, sua filha, a sua casa, o cachorro, né? A forma com que você... ou seja, se presta atenção, se Shiva permeia tudo, se o benevolente permeia tudo, eu tratando mal o cachorro, eu estou tratando mal Shiva, cara. Sacou? Eu tratando... É muito lindo isso, sacou? Eu tratando mal as coisas, eu destruindo. Então, aquela ideia inicial lá de Shiva destrutivo é uma ideia com muita influência lá de uma perspectiva védica que tentava consorciar Shiva a Rudra, sacou? O trovão, o relâmpago, a destruição, pá, estoura tudo, sacou? Então, pela perspectiva tântrica, Shiva é o regenerador, entendeu? É aquele que regenera, é aquele que reconstrói, é aquele que pega o que está destruído e transforma. Ele é um constante transformador. O que quer que eu faça, isto tudo será em adoração a ti. Você não deixa de perceber o traço claro da nação indiana, né? Do perfil indiano, que é o tempo todo servir. Uma perspectiva de contemplação, de devoção. Então, ainda que ele poderia sair daqui e falar, bom, se eu sou Shiva mesmo, se eu sou isso mesmo, eu não vou, também não preciso de nada, né? Também não vou nem minhas palavras, enfim, nada vai, ele não iria poetizar nada disso, né? E aí, salve, salve, ó oceano de compaixão. Reverenda grande divindade, Senhor benevolente. Esse ó oceano de compaixão fala muito sobre o que nós estamos... Falou, Rafa. O que nós estamos por vir, né? Então, qual é o nome do Shiva benevolente? A gente chama ele de Shambho. Então, quando a gente canta a música Shiva, 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 Shambho, 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 o Shiva, o benevolente, ok? Virando a página, você tem o Shri Yantra, né, que é, então, o Yantra tântrico, destinado à abundância, né, prosperidade, e alguns associam a isso as questões materiais. Nós estamos falando de uma tradição ascética, então, se ele está falando de prosperidade, não é de um corrimão de ouro, não é de uma gema preciosa. Presta atenção nesses pontos para você não viajar na parada, sacou? A abundância e prosperidade do Shri Yantra diz a respeito de tudo aquilo, que tudo vem a mim com harmonia, que tudo vem até mim, que as coisas são transformadas, as coisas chegam até mim e eu, como Shiva, sou capaz de transformá-las, compreende? Eu pego, não há uma rejeição. Chega uma coisa ruim, chega uma coisa boa, não, há uma perspectiva a perspectiva não dualista vem reforçar uma ideia de equanimidade, sacou? Seja pela ideia de quem observa, seja do agente da ação. Comentários aí? Jonathan? Yes? Como é que você vê aí a questão dos Vaishnavas contra os Shivaístas, que o Shivaísta dá a entender que aí Deus seria uma consciência, né? Sim. Divino. E eles dizem que Deus é pessoal. Como é que você vê essa... Cara, quase todas vão converger para as mesmas coisas. O que acontece é que os Hare Krishnas, os Vaishnavas, eles trazem o braço védico, né? Então, eles vão beber dessa fonte. Então, várias coisas mesmo não vão ter convergência para a perspectiva shivaísta. Então, não só temas como... São vários temas, né? Principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, dessa questão das liturgias. Então, aí você vai os Vaishnavas ainda são extremamente... e aí isso é só uma perspectiva de religiosidade deles, né? Eles ainda são muito litúrgicos, certo? Tem as questões todas dos rituais, né? E tem as questões que envolvem a procedência dos ensinamentos, né? Eles seriam, vamos dizer assim, seria um braço mais conservador, sabe? Então, na realidade, eu acho que combina, sabe? Eu acho que aqui no Ocidente dá para a pessoa viver isso. Na Índia não dá para a pessoa viver isso bem, não. Não dá para o cara misturar muita coisa, não. Dá para o cara aqui no Ocidente, sabe, cantar um mantra, um Hare Krishna, e dá para o cara
mas na Índia isso quase não é algo muito comum, pelo contrário, na realidade, né? Eles até vivem em bolhas também, né? Respondi? Sim. Alguém quer comentar? Vocês todos estão em casa de pijama, por isso que as telas estão fechadas? Júlia Cohen, cadê você aí? Bom, vocês podem comer na tela, gente. Eu gostaria de ver vocês, na realidade. Isso é que importa. Eles podem. Aí a Cíntia tá mastigando, ó. Tá. Ah, viu? Todo mundo comendo. Ah, que legal. Ok. Então, dedicação e bênção. Namastê, saudações respeitosas, né? Aqui ele faz um agradecimento. Eu não vou ler essa parte, é desnecessária. Mas eu vou passar aqui para o prefácio, né? Então, o livro que você está em mãos é o primeiro de seu tipo, quer dizer, ele é a primeira introdução à história do Tantra e da sua filosofia escrita para um público mais amplo. Este volume é especial porque combina essas três características, né? Direcionada para um leitor diferente do estudioso profissional, quer dizer, tanto aos praticantes espirituais como aos estudantes universitários. Ele fornece uma visão geral do Tantra clássico. Ele é baseado em fontes originais manuscritas em sânscrito e nos melhores estudos produzidos nos últimos 30 anos, especialmente nos maiores avanços da pesquisa sobre estudos tântricos nos últimos 10 anos. Este livro supre a necessidade específica, pois fora de um círculo relativamente pequeno de estudiosos, sabe-se muito pouco do enorme impacto das religiões tântricas no desenvolvimento do pensamento espiritual da Ásia. Em cursos universitários sobre religiões indianas, ele ou não é ensinado ou só é mencionado brevemente, de um modo grosseiramente distorcido. Isso ocorre também no nosso país. Qual a visão de Tantra que você tem? Você tem a visão de Tantra do Osho, você tem provavelmente uma visão do Tantra do Devanishok, porque você ficou sabendo que o Metamorfose dá uns cursos de Tantra, para passar a mão na virilha, desenvolver habilidades orgásticas, liberar energias tensionais e trabalhar com a bioenergética. Essa é a visão de Tantra. Quando você fala assim, faz uma massagem tântrica em mim, a pessoa já pensa, puta, velho, vou ter que transar com a pessoa. É um extremo de uma zona de tensão muito louca. Porque nem é isso, nem é propriamente uma perspectiva. Os caras que estão falando disso também não estão falando de uma coisa tão extremista, mas brasileiro e humano é muito louco quando se fala de sexualidade, né? E também não é propriamente, digamos assim, uma situação tão simples de ser abordada, né? Então, acaba que no dia a dia, a gente, quando pensa em Tantra, acaba ligando a isso. Mas quem estuda vai entender que qualquer massagem é tântrica. Entendeu? Você só precisa estudar um pouquinho para falar, ah, sim, eu faço uma massagem tântrica em você. Aí você está fazendo a massagem, a pessoa fala, mano, não vai rolar aquela mãozinha na virilha? Fala, não, essa massagem aí não é o método que eu trabalho, não. A massagem tântrica que eu trabalho é outra. Entendeu? Porque, na realidade, qualquer massagem é tântrica, qualquer abraço é tântrico. Porque, pela perspectiva do Tantra, se você é consciência, tudo permeia você, tudo você está contemplando, é lógico que se você está fazendo um ato de afeto com sua filha, com seu filho, é um aspecto de característica tântrica. É só entender o sentido da palavra e o contexto, né, que se aplica a essa questão. Sacou? Então, no Brasil, chega essas distorções e é no mundo inteiro. Em especial, porque quase todas essas informações, gente, têm origem nas tradições, como a gente viu na nossa primeira aula, de uma casta inferior, correto? De grupos que não estavam na hegemonia ali, na dominação, não era. A consequência disso é que se você tem um grupo predominante, né, que é os brahmanes, que tem por excelência uma visão, de algum modo, que tem pelo corpo uma ideia de sofrimento, de cativo, de clausuro, de local que você se liberta quando você sai dele, e tem um outro grupo que propõe o contrário, você tem uma grande rivalidade, né? Uma série de conflitos. Né? É como um casamento onde a pessoa quer ir para a cama e o outro quer ver TV.
né? Então, tipo assim, sei lá, o cara quer namorar, quer tomar um banho pelado e o outro quer ir para a igreja, sei lá, sacou? Tipo assim, paradoxal a parada. Fora a brincadeira, bom, ele vai falar: é necessário um livro para o público mais amplo para que se conserte isso, dar crédito quando for merecido e fornecer respostas corretas para as muitas questões que os praticantes mais atentos do yoga moderno estão começando a perguntar sobre o Tantra. Qual o propósito do livro? O que é o Tantra? Né? Dar respostas claras sobre isso. Quais suas ideias espirituais e filosóficas básicas? Qual a sua história? E quem são as suas figuras principais? Quais são as suas práticas fundamentais? Qual a relevância do Tantra na história geral do yoga indiano? Até onde é possível incorporar ensinamentos e práticas tântricas na prática moderna do yoga no Ocidente? Esse livro tem um propósito adicional: oferecer ao leitor uma imersão na visão do mundo espiritual que pode ativar uma transformação pessoal radical e uma consciência permanentemente ampliada. Você pode se perguntar que a frase tântrica clássica se refere. Tantra clássico se refere. Ela distingue nosso assunto das tradições posteriores do Tantra hindu e do Hatha Yoga, e também do Neo-Tantra ocidental moderno. Quando eu falei há pouco sobre Devanishock, citei hoje, nós estamos falando desse Neo-Tantra, sacou? O Tantra clássico de que tratamos este volume é associado com uma tradição religiosa específica, a religião Shiva Shakti, também conhecida como Shaivismo, a religião dominante da Índia no período medieval. Mas há também a importante categoria do Tantra budista. Assim, alguns leitores vão querer saber sobre a sua relação com um estado com o que estou chamando de Tantra clássico. Se você não está interessado nessa questão, ele fala para ir à frente. Para responder sucintamente essa questão, já que mais detalhes serão dados à frente, eu creio que o livro é uma boa introdução ao Tantra, mesmo aqueles interessados na sua variante budista, porque esse é realmente muito similar ao Tantra Shiva Shakti. E isso não é coincidência. As práticas do Tantra budista, que não são encontradas no budismo mais antigo, não tântrico, foram adotadas diretamente do Tantra Shiva Shakti clássico. Né? Então, além disso, muita das filosofias espiritual do budismo, que é específica dessa fase tântrica, é extremamente similar aos ensinamentos não duais tântricos, que são o cerne desse volume. Eu creio que estudos futuros mostrarão que a tradição tântrica que floresceu na região do Himalaia transcende as rígidas fronteiras religiosas, que são tão importantes para os religiosos tradicionalistas e os estudiosos. Ainda que não saibamos ao certo a direção da influência entre o Tantra e o Shivaísmo, né, o Shiva Shakti não dualista, os ensinamentos Donzen deste livro, mesmo focando no Tantra Shaiva, pode certamente funcionar como uma orientação adequada ao Tantra geral. Então, a gente vai entender mais para frente também que, às vezes, a gente pensa assim, poxa, qual a grande transformação social que isso trouxe? Na realidade, a capacidade de diálogo, entende? De discussão, de conversa, de não ter alguém ali, um determinismo religioso é muito difícil. Por exemplo, você está falando de coisas boas com alguém, um determinismo religioso aqui no Ocidente, muito forte, que é o cristão mais radical, porque nós podemos chamar isso de um cristianismo radical, ele vai te questionar se você aceitou Jesus, que a única forma de você realmente ser salvo, né, ser arrebatado aí, é se você aceitar o Cristo. Isso quer dizer que você vai ter que ser batizado. Entendeu? Que você vai ter que passar por uma liturgia para isso tudo. Né? Então, de algum modo, a perspectiva dos caras nessa época era também quebrar algo muito semelhante a isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Os caras nessa época queriam quebrar algo muito semelhante a isso, tá ligado? Uma dominação dos ritos, uma dominação os sacerdotes dominando toda a estratificação, mas isso não é dominado a partir de uma ideia também só de bondade, de muito medo. Né? Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, você precisa ler Quem lembra aquela Upanishad só dos rituais de sacrifício, a Upanishad Bom, enfim, se eu lembrar, eu falo para vocês, mas
rituais para tudo, né? Boa parte de toda essa superstição que chegou no Ocidente, que a gente vê no Ocidente, que ficou muito forte durante um período que tínhamos até livro de receita, com aquelas coisas de... Tem uma procedência muito grande nesses traços ideológicos que vêm dessas ideias de só através de oferendas ou de sacrifícios você pode agradar a Deus. Só que esses sacrifícios no passado eram sacrifícios de animais, sacrifícios cada vez mais, vamos dizer assim, a olho nu hoje, terríveis. Passa um tempo, esses sacrifícios vão ganhando outras naturezas, né? O yoga transforma o sacrifício em tapas, em ação, sacou? Em esforço. Então, o ritual que antes acontecia fora, o sacrifício passa a acontecer dentro. Então, se você precisa fazer algum tipo de mortificação, você não vai se autoflagelar, entende? Você vai trabalhar esse aspecto através de um esforço pessoal, através de algum tipo de disciplina, né? Então, você vai se confundir, as ações que você vai realizar vai se confundir com método e disciplina. Então, os textos, as técnicas tântricas, por exemplo, vão falar muito disso, né? Comentários? Não? Tudo certo? Jota, Manda. só um comentário. Uma vez eu lembro que naquele curso de História e Filosofia do professor Carlos, né? Ele fala que o Tantra ele surgiu numa época em que o hinduísmo estava muito enfraquecido, né? E que quem dominava a maior parte era o budismo e o jainismo, se não me engano. E aí, isso, de certa forma, deu uma força para o Tantra conseguir esse alcance que ele tem hoje? Com certeza. Sim, é uma ótima observação, porque esse processo de enfraquecimento pode-se dizer assim, o esgotamento, né? Sabe? O esgotamento da sociedade. As pessoas já não estavam acreditando mais naquilo, sacou? Tipo assim, aquilo já não tinha mais o mesmo a mesma, não ressoava mais como antes, entende? Então, o que se percebe quando você lê a respeito é que, na realidade, os caras, pode-se dizer que abusaram muito do sistema, né? Criaram, tipo assim, uma mercantilização enorme, né, em torno desse processo, né? E, trabalhando essa natureza do medo, dos desesperos das pessoas, a dificuldade da vida como se até hoje, quando a gente fala em dificuldades, a gente pensa que a primeira coisa para aliviar ela é a prece, né? Falar com Deus, imagina naquela época, entendeu? O que se não fazia para se conseguir um contato com qualquer possibilidade de resposta do sobrenatural, né? Então, uma das coisas interessantes na Índia é que tem pouco oráculo, né? Pouco oráculo, eles não... Enquanto em outras tradições você tem muito oráculo, como a tradição grega, a tradição africana, e outras tradições você tem o oráculo, na Índia você tem o jogo, né, lá o jogo Mahalila, né, que é um oráculo também, mas de auto-investigação, mas não é como a consulta direta ao sacerdote, não passa por um oráculo. Compreenderam isso que eu estou dizendo? Você vai em um grupo... se você vai no candomblé, você vai numa tradição africana, o sacerdote ele faz uso de uma ferramenta para poder analisar o que você está vivendo, compreende? Nas tradições indianas você não tem uma ferramenta para isso, entenderam? Então, tipo assim, passa pelo critério do indivíduo. Então, eu vou saber a Cíntia, o que a Geice precisa, o que a Regina precisa, eu vou trabalhar, é muito poderoso isso, é um sistema político, vocês entendem isso? É um sistema político, se eu dou esse poder para o cara tem um poder sobre a família do outro, não é um sistema político, certo? É uma forma do Estado se organizar. E a Índia é o berço da organização do Estado a partir da organização religiosa, né? Bom, eu vou avançar um pouquinho, eu acho que não é necessário a gente ler essas questões, mas eu vou pegar só essa partezinha aqui, quando ele fala como ler esse livro. Ele fala que é um livro um pouco diferente dos outros, né? Ele usa algumas vozes diferentes, já que busca fazer uma ponte entre aqueles que têm interesse espiritual sério
no assunto e aqueles que têm um interesse acadêmico, mas não leem bem o sânscrito. Na maior parte do tempo, o livro é informal e fácil de ler, e ocasionalmente ele é um pouco mais difícil e filosófico. Dessa forma, ele foi escrito de um modo que torne possível pular alguns trechos, né, e mesmo folhear ao acaso. Não fique travado em alguma passagem difícil. Você vai aproveitar o livro. Então, quem está com o livro, não precisa ficar preso à leitura do nosso grupo, da sequência que eu estou dando. Se você está com o livro, pode ir lá na frente, vai e volta, brinca, e às vezes você indo lá na frente, talvez você até pontue alguma coisa que seja legal, né, a respeito de alguma parte que você esteja trabalhando. Vou avançar um pouquinho, ele vai falar sobre a nota do ilustrador, as letras de ilustração, o que é fácil e rápido da pronúncia do sânscrito, né? E aqui o preâmbulo, que é legal a gente ler uma parte dele. Essa seção é escrita em prosa mais densa e dedica-se a preocupações de maior interesse para os estudiosos. É uma defesa da identidade dos estudiosos praticantes e de uma nova forma de fazer estudo das religiões, para a qual este livro é uma contribuição. Uma das coisas mais interessantes sobre o que chamamos de conhecimento e sua flexibilidade extraordinária. Assim que um corpo de conhecimento é dominado, ou ao menos bem-sucedido, bem entendido, ele pode ser modulado de várias formas, dependendo do contexto, audiência e propósito da comunicação. Aqueles que estudam o campo chamado de semiótica, que na sua dimensão pragmática refere-se ao processo coletivo da criação do sentido, têm familiaridade com esse processo aparentemente espontâneo, pelo qual esferas distintas de discurso são geradas por contextos específicos, e com o fato de que essa aparente espontaneidade não se equipara à transparência cultural. Em textos acadêmicos e no ensino das humanidades, e especialmente nos estudos das religiões, há um metadiscurso tácito e normativo sobre conhecimento objetivo e conhecimento como fim em si mesmo, que cria um consenso artificial forçado, proibindo quase que completamente o exame das ideias religiosas sob uma perspectiva pessoal e pragmática. Esse é um consenso imposto institucionalmente no sentido de que os graduandos, para quem lecionei, não concordam com ele, nem de certo o público geral, e que só aparece no discurso de pós-graduados porque eles aprenderam a esconder suas religiosidades para se adaptarem ao conceito normativo de assim chamado objetividade, em um jogo intelectual romantizado com o ideal acadêmico. Mostre-me um pós-graduando em religiões e eu lhe mostrarei uma pessoa profundamente religiosa no armário, ou alguém de quem espremeram a religiosidade por meio do discurso reducionista que é intelectualmente privilegiado na academia. Provocativo esse cara, né? Bom, como o respeitado estudioso praticante budista José Cabezon notou, há ainda uma reticência bem difundida de encarar a questão da identidade religiosa do estudioso dentro dos estudos religiosos como um todo. Bom, eu li essa parte aí para vocês porque é muito normal você querer parecer do yoga e não querer parecer religioso, ou estar no yoga e ser, vamos dizer assim, exacerbadamente religioso, né? Então, tanto seja em uma ou em outra, compreendendo o sentido que é o trabalho do livro, é possível que você consiga ocupar um espaço de religiosidade sem ficar transitando entre uma ideia de negação ou não, porque pela perspectiva, ao menos do tantrismo, o incentivo que você tem para continuar contemplando é você amar-se, né? É você desenvolver uma profunda capacidade de autocompaixão, né? Apesar de você não ver muito o termo amor no sânscrito, e propriamente ele não exista, né? Você tem palavras próximas a isso, mas o termo amor não existe no sânscrito, sacou? O que se tem é sentimentos que, ouvindo falar, você vai dizer, isso é amor, sacou? Então, é bem interessante. Vou avançar um pouquinho aqui à frente, e vamos à parte uma orientação ao Tantra. Já para avançarmos no nosso estudo. Bom, Tantra é hoje uma palavra da moda no mundo ocidental moderno. Nós a vemos nas capas de livros
e revistas populares, normalmente dando a entender alguma relação com a experiência sexual intensa. Lembra que eu falei para vocês que poderia acontecer isso? E a gente ia pensar isso? Que é legal, porque os caras falam assim, né? Eu acho engraçado dessa galera da sexualidade do Tantra, que, assim, os caras descobriram um sexo novo, né, cara? Sacou? Um sexo que só existe se você for do Tantra, sacou? Dessa perspectiva, que é muito louco, porque, tipo assim, o cara que não é do Tantra não tá gozando, não tá tendo orgasmo e sendo feliz como o cara que não é. Não, você não sabe do que você está falando, tá? Tá? Você não sabe, porque um sexo tântrico, entende? E você pensa, ué, mas como assim? Onde é que o cara aprendeu isso, sexo tântrico? Sacou? Onde é que está escrito como é um sexo tântrico? Né? Aí você entende que um sexo tântrico é um sexo onde você está adorando quem? A Shakti, a mulher. E a mulher está adorando quem? O Shiva. Ué, mas você fazia diferente disso? Não é? A pergunta é, o que é que você fazia antes de sexualidade? Não era isso que você fazia? Não é verdade? Então, será que o Tantra não é uma resolução para problemáticas muito mais de caráter, nesse sentido, né? De processos terapêuticos, né? Ainda que quase todos tenham ouvido essa palavra, quase ninguém, inclusive muitos que dizem ensinar Tantra, sabe alguma coisa sobre o desenvolvimento histórico dessa tradição espiritual indiana, que os estudiosos chamam de Tantra. O que esses acadêmicos estudam como Tantra parece pouco com o que é ensinado, ainda que tenha o mesmo nome no circuito de palestras da espiritualidade alternativa norte-americana. O maior propósito deste livro não é explicar por que essa diferença é tão grande. Isso é um problema muito complexo de transmissão ao longo da história e de maus entendidos estranhos. Aqui apresentamos só uma visão geral e abrangente da tradição espiritual indiana, original, que foi transmitida em sânscrito por textos chamados tantras. Daí veio o nome. Por que isso interessaria aos ocidentais modernos? Há uma ótima razão. Milhões de ocidentais hoje praticam algo que chamam yoga, uma prática que, mesmo que muito alterada na forma e no contexto, tem suas origens na tradição tântrica. Ele vai dizer para a gente, ó, como veremos, a noção bem difundida, tanto no Ocidente como na Índia, de que o yoga moderno surgiu, ou mesmo que é relacionado à tradição pré-trântrica do Yoga Sutra de Patanjali, é falsa. Esse texto quase não dá detalhes da prática, em comparação com a vasta literatura sobre as práticas yogicas da tradição tântrica. A parte do ressurgimento de Patanjali no século XX, é seguro dizer que todo o seu pensamento que se encontra na tradição do Hatha Yoga foi transmitida pela tradição tântrica. Diremos isso mais, mais à frente, né? Então, já começa jogo, já começa a ficar botando álcool em spray na fogueira, né? Joga ali, você já fala, ai, ai, ai. É tão delicado isso, né, gente, discutir essa questão, porque é uma tentativa de ganhar. Vocês já perceberam? De ganho, tipo assim, mas isso é isso, mas esse é melhor, mas isso aqui é mais antigo, esse é mais antigo é melhor. Entendeu? Na Índia, tudo que é mais velho é melhor. No Ocidente, você não pode nem falar a sua idade, né? Não pode nem dizer o que está rolando. Bom, avançamos. Dada a confusão generalizada de nomes, eu lhe peço, como leitor, que limpe sua mente de tudo que pense saber sobre Tantra. Não importa o quanto esse conhecimento possa ou não ter sido importante para você, e que você recomece do zero. É uma pergunta, é um pedido bem ousado, né, o dele. Dessa forma, eu tenho uma chance de lhe orientar de fato sobre a visão do mundo original do Tantra, um modo de ver e entender a realidade que pode lhe pôr em dúvida e lhe iluminar nos níveis mais profundos do seu ser. O yoga é uma tradição viva, influenciada profundamente pelo Tantra, mas que esqueceu muito de sua própria história. Este livro é parte de uma nova onda de trabalho de estudiosos que também são praticantes e que têm como objetivo redescobrir e reintegrar algo que foi perdido, esclarecer as raízes de muitas ideias e práticas que pairam por aí, e mapear claramente a vasta e variada paisagem do pensamento espiritual indiano, buscando aquele que pode contribuir hoje para nossas vidas. Pois a maior parte do que ensinou e escreveu no século XX sobre o pensamento indiano era ou entusiasmante e incoerente e sem bases sólidas, ou sistemático, mais rígido, entediante e insípido. É tempo de consertar isso.
E nenhuma tradição indiana foi mais mal entendida com relação à sua profunda influência na espiritualidade global do que o Tantra. Parte desse livro é histórica. Então, como estudioso, eu ajudo as pessoas a distinguir essas novas ideias e as que já estão por aí faz tempo, para não sugerir que o artigo seja melhor ou inerentemente mais legítimo que o novo, mas para que os leitores possam se munir do necessário para identificar bem quais ideias são persistentes e bem difundidas na tradição tântricas e assim centrais, e quais são mais periféricas. Por que esta é uma distinção importante? Do ponto de vista do praticante, buscar aprender a identificar os preceitos centrais de alguma tradição espiritual é basear-se no axioma de que toda tradição preserva centrais de alguma tradição espiritual, é basear-se no axioma, desculpa, ao longo do tempo, os ensinamentos mais eficientes e descartar aqueles que se mostram ineficientes. Assim sendo, identificar as práticas das ideias tântricas mais difundidas ao longo dos séculos do desenvolvimento histórico. Vou avançar para a gente não cansar dessa complexidade. Só ler aqui o comentário, quando ele fala que, infelizmente, isso não significa que todas as práticas eficientes tenham sobrevivido. Por causa de descontinuidades históricas, como a invasão islâmica, muitos ensinamentos poderosos se perderam. Esta retração da tradição é particularmente trágica na Índia, porque, dadas as atitudes culturais que cercam a transmissão do conhecimento, há de se convir que, no geral, algo tenha sido perdido. Quer dizer, muitas coisas foram destruídas, né? Basicamente destruídas pela invasão islâmica, porque eles não têm piedade, né? Vocês sabem que a tradição islâmica tem como origem a característica persa, né? Não sei se vocês já tiveram o privilégio de ver o armamento metálico dos persas, vocês imaginam a capacidade de atrocidade que os caras tinham, né? Bom, avançando um pouquinho, pulando esses outros parágrafos, eu vou aqui na parte porque estudar a história do Tantra, vamos ler aqui essa primeira parte. Ao contrário da história do que você pode ter sido forçado a ler na escola, as histórias das tradições tântricas é uma história fascinante, que consiste não só de informação, mas também de ideias poderosas e inspiradoras. Algumas das ideias mais originais jamais concebidas sobre o potencial humano. Historicamente, essas ideias estavam indissociavelmente amalgamadas às práticas de transformação espiritual, dentre as quais você pode já estar praticando algumas. Já algumas práticas que se originaram dentro do Tantra foram transmitidas até hoje, mas se desprenderam de suas âncoras filosóficas. Por exemplo, a tradição do Hatha Yoga, a base do yoga moderno, surgiu originalmente no Tantra Shaiva, certo? O que a gente sabe muito bem, dando spoiler, é que se Matsyendra existiu, ele era, então, uma figura revolucionária do Tantra. E é ele quem precede movimentos quando ele cria a primeira ordem digamos assim, de rebeldia contra todo esse movimento, que é uma ordem, né? Que é uma seita, que venera Kali, né? Então, com a ideia de Kaula, a família. Então, nesse local, como diz quando vocês lerem um texto nesse sentido, ele vai dizer que o local para onde, veja bem que lugar interessante de se, né? Esse local tem vinho, esse local as pessoas podem namorar livremente, esse local tem água, né? Esse local, no romantismo da literatura dessa época, o cara está falando de um local onde você possa namorar livremente, ser feliz, tomar alguma coisa, sabe, andar pelado, que a meditação ocorre dentro da mente, que você não precisa mais ficar indo para o templo. O cara cria uma ordem e inclui a mulher. Isso 2 séculos, 3 séculos depois de Cristo, 3, 4 séculos. Então, esse cara é um revolucionário, vocês concordam com isso, né? Então, a figura dos natas, né, que seria, então, a ordem que viria depois a se consolidar, para dar origem ao que a gente hoje pratica como Hatha Yoga, né? Você imaginar que o nível de investigação corporal dos caras eram tão grandes que, enquanto alguns tinham uma ideia de autoproteção do corpo, super autoproteção do corpo, os caras estavam falando de como você lavar o ânus no Ganges, né? Como você praticar exercícios de controle, né? Sexual, enfim. Avançando, vamos lá.
os mestres tântricos aperfeiçoaram seus ensinamentos e técnicas como um todo coeso, uma matriz habilmente interconectada, desenvolvida para lhe tornar permanentemente livre da ignorância e do sofrimento. Quando, então, você entende a visão de realidade profunda e extremamente bela, que é originalmente ensinada junto às práticas do yoga, esse conhecimento fortalece a sua própria prática, inspirando-lhe sobre o seu caminho e lhe dando grande claridade e foco. Por isso, é útil para a sua prática que você se informe melhor sobre as tradições que alimentaram as práticas de yoga de hoje, né, que você tanto ensina. Atualmente, e é muito delicado isso, porque muitos professores de yoga ficam ensinando um yoga védico. Respeito se você ia falar isso para o seu aluno. Mas se você está falando que você ensina Hatha Yoga, não fica vendendo um Hatha Yoga que tenha predominantemente uma natureza védica, cara. Não faz sentido. Predominantemente tântrica. Você quer ensinar alguma coisa? Eu quero cantar um mantra védico. Ótimo, tudo bem, sacou? Não tem problema. Você é ocidental brasileiro, né? Você pode fazer tudo, se você quiser. Mas há de que você de valer, né, o seu trabalho com uma coisa mais profunda. Então, atualmente há um engano terrível no mundo do yoga sobre os fatos históricos do desenvolvimento das tradições do yoga e do tantra. Ainda que todos concordem que os fatos históricos não sejam o aspecto mais importante a se estudar nessa tradição, também é verdade que aprendê-los é de grande ajuda, porque substitui as nossas fantasias sobre como as coisas são e eram, pelo que eles realmente são. Este é um processo que nos desafia ao menos de 3 modos, todos importantes. Ele nos desafia a aceitar o mundo tal como ele é, e ao invés de como gostaríamos que ele fosse. Ele nos dá uma base firme sobre as dificuldades humanas envolvidas no aprendizado, ensinamento e vivência de um caminho espiritual, ajudando-nos assim a cultivar compaixão pelos outros e paciência por nós mesmos. E, finalmente, ele nos impede de fazer alegações dúbias ou mesmo incorretas para justificar o que chamamos que é o melhor caminho ou a forma mais correta da prática do yoga. Quando o conhecimento da história verdadeira nos protege desse erro, somos forçados a ter a nossa própria experiência das práticas como fundamento para justificá-las aos outros, que é uma base mais estável. Discussões sobre qual caminho é melhor ou mais autêntico são esforços inúteis. Pior ainda, quando essas discussões são confirmadas por fatos espúrios e por um conhecimento parcial e confuso da história, elas se tornam hostis aos interlocutores e prejudicam nossa imagem. Por outro lado, ao compartilhar abertamente a sua experiência e o que funciona para você, sem segundas intenções, isso lhe ajuda a criar laços com os outros e sugere a eles que contemplem suas próprias experiências. Isso é yoga, uma união benéfica. Entendeu? Porque a perspectiva do português, quando ele fala yoga é união, ela é extremamente vazia, sabe? Porque não diz nada. Não diz nada. União de quê com quê? União dos meus glúteos com a superfície do sofá quando eu estou sentado? Porque se isso é generalista, eu posso pegar uma cola Durepox, juntar 2 partes, fazer um vídeo na internet e dizer yoga é união. E fazer um meme. Pratique yoga. Sacou? Pronto, é união. Então, não é só isso. É unir, né? É a ação. Então, yoga é unir. Você quer falar yoga é o quê? Yoga é unir. Unir o que é o quê? É a ação para que você consiga manter-se em estado de ajustamento constante, né? Ou seja, equilíbrio, porque só existe equilíbrio porque há o desequilíbrio. Então, o produto, né, do desequilíbrio é o equilíbrio. Olha que massa. Quer dizer, o produto de todo o conflito e toda a degradação, todo o apodrecimento é o processo de fertilidade, de construção e assim vai. Então, na perspectiva de que yoga é uma capacidade de você, de fato, colocar a ação em tudo que você faz. Por isso que, de repente, simplificou. Agora você vai pensar, poxa, então quer dizer que eu pratico yoga lavando a louça? Eu queria te dizer que não, mas infelizmente sim, entendeu? Quando você está lavando o corpo seu, quando você está dando banho no filhote, quando você está lidando com a esposa, com o marido, entendeu? Tudo isso faz parte.
Então, o que antes a gente achava que não, yoga é negar tudo. Yoga é não ter nem esposa, yoga é não ter nada, yoga é não lavar do umbigo entre o umbigo e o joelho. Então, você está falando de um yoga lá, antissensorialista, sacou? Com uma perspectiva ainda lá das influências das tradições, né, mais brahmanes, mais puritanas, mais o que nós chamamos de aquele mecanismo de polimento corporal, sacou? Não é assim que faz, é de tal modo, de refinamento, né? Enfim, isso tudo você já sabe. Algum comentário, só para eu descansar 10 segundos aqui enquanto falo? Por favor. Eu tenho. Só compartilhar uma. Eu peguei aqui, enquanto você falava aí, né? Eu voltei aqui um pouquinho no curso do professor Carlos, que ele fala sobre história e filosofia do yoga, né? Uhum. E aí lá atrás a gente leu aquele texto lá falando de Shiva e Shakti, né? Uhum. E aí no curso, o professor Carlos, aí eu tenho uma anotação que ele traz o seguinte, que ele fala que Shiva sem a integração com a Shakti não tem valor. Que quem dá vida à Shiva é a Shakti, né? Ela é a nossa mente e o nosso corpo. Ela é todos os aspectos manifestados da nossa vida. Ela é o nosso corpo que viabiliza o espírito, é a nossa mente que viabiliza o espírito. E esse é o sentido da corporificação que o Tantra traz, e que as pessoas confundem com as práticas corporais, que aí traz essa questão da Copia isso aí pra gente, copia isso aí no grupo pra gente ler, pra gente ter, por gentileza, por obséquio. Bom, super, super legal, né? Quem mais? Quem mais aí quer comentar? Dá para entender, cara, dá para entender isso, né, gente? Fica claro para vocês que a única coisa que importa é o fato de você aí estar observando o mundo, né? Então, a única coisa que importa é que a sua mente tem capacidade de te aproximar da realidade, certo? Através dos sentidos você está sentindo, ouvindo, falando, percebendo a realidade. É a única coisa que importa. Sacou? Tipo, propriamente é a única coisa que deveria importar, né? E isso deveria ser o suficiente também, não? No sentido de saciar a nossa necessidade por uma ideia talvez mais sobrenatural das coisas, uma ideia de uma espiritualidade meio misteriosa, né? Mas vamos avançar. Acho que alguém quer falar alguma coisa, não? Não, né? Acho que eu ouvi um áudio abrindo. Vamos. Agora, um pouco sobre a metodologia de uma boa pesquisa acadêmica e os resultados que ela produz. Algumas pessoas influenciadas... Eu já li isso? Não, né? Ok. Influenciada pelo assim chamado pensamento pós-moderno, sustentam que de qualquer alegação sobre fatos ou história. Elas preferem ver tudo como uma narrativa subjetiva e se recusam a reconhecer qualquer autoridade nas afirmações que se pretendem verdadeiras, dizendo que a verdade de cada um, ainda que diferente, é igualmente válida. Né? Tipo aquela coisa assim, eu brinco com a galera, né, na formação, eu falo, aquelas pessoas que ficam dizendo que yoga tem 10 mil anos, né? Que o Surya Namaskar tem 10 mil anos, essas coisas assim. Tudo bem, né? Ele tem menos de 100 anos, mas aí você fica frustrado, né? É por isso que eu falo às vezes assim para os alunos, poxa, o fato do Surya Namaskar ser recente não diminui o yoga em nada, né? Entende? Não diminui em nada, porque a coisa é recente, acabou de nascer, não vale. Poxa, tem muito sentido isso. Ainda que possa ser o caso, quanto à nossa experiência psicológica do mundo, as ciências sociais e as ciências exatas duras mostram-nos que há fatos reais. Como elas nos mostraram? Simples, usando uma quantidade suficiente de evidência, considerando-a com cuidado e então usando-a para predizer algo que ainda não se sabia. Quando a nova evidência surge mostrando essa predição era correta, a informação e o método usado para essa predição mostravam-se válidos.
Nós temos muitos exemplos disso nas ciências duras. Predisseram a existência de buracos negros a partir de modelos matemáticos, muito antes deles serem observados por astrônomos. O que os físicos sabiam que tinham de verdade, por causa do seu entendimento apurado nas leis das físicas, foi finalmente reconhecido quase sem querer. Há exemplos disso também nas ciências humanas, leves, incluindo o estudo sobre a Índia, ainda que eles sejam complexos demais para serem tratados aqui. Deixe-me adiantar que, diferente de outros autores, eu não vou apresentar como fato nada me adiantar que... Deixe-me adiantar que, diferentemente de alguns autores, eu não vou apresentar como fato nada que não tenha forte evidência a seu favor, ou sobre que não exista consenso acadêmico. Na falta do último, o anterior é necessário. Aceitar que haja erros, afinal, exige que você seja humilde e que tenha flexibilidade para abandonar sua opinião quando for demonstrado que ela é falsa. Isso também é parte do yoga. Eu acho bem legal isso também, porque a tentativa de puranizar, né, requintar o yoga, levou o yoga para lugares que a gente tem uma profunda necessidade de ficar afirmando um positivismo tóxico, perigoso no yoga mesmo. Porque não há problema você errar. O maior amigo do yoga é o chão, cara. Quer dizer, você se levanta caindo. Quer dizer, Shavasana é o melhor lugar para estar, cara. Caído, meu irmão. Entendeu? Dormindo, descansando, cara. Ah, cansei de tanto guerrilhar. Deita, cara. Shavasana, vai morrer. 10 minutos. Sacou? Olha que maravilha. O yoga te leva... Tipo assim, você quer se curar dos males no yoga? Você precisa saber fazer um bom Shavasana. Senão, você sabe todos os asanas, mas continua sem morrer. É um ser excitado o tempo todo, cheio de coisa do passado, sacou? Cheio de coisas, histórias. Aí você deita no Shavasana, você faz Pinchamarasana, você faz todas as meditações, você faz tudo, mas é um grande carrasco com você quando deita na cama. Aí, meu Deus, por que não sei o que, sacou? Estranho isso. Naturalmente, há também muito espaço para que a pessoa desenvolva suas próprias crenças, dado que essas tradições filosóficas preocupam-se, em parte, com questões metafísicas. Yes, Jace. Então, quando você quer dizer sobre essa questão do Shavasana, né? Tem muita relação, assim, com, acho que a nossa vida moderna, né? De você estar sempre excitado ou sempre fazendo alguma coisa, e esse modo de relaxamento, ele parece até que tá errado. Não sei se as pessoas conseguem entender, assim, da mesma forma. Mas a gente é tão treinado a estar nessa rotina maluca, nessa correria, que como assim você relaxou? Não é pra relaxar. Parece punitivo. que tá errado, sabe? E tipo... E é aí que entra, né, o excesso de sobrecarga, o desgaste, porque você não relaxa. Você tá sempre tenso, né? É meio que isso, assim, que você tá querendo falar, né? Sim, esse grau isso reflete um modelo cultural que o Tantra, nesse caso, uma perspectiva de yoga assim, ela é extremamente anticultura, né? Porque ela vai dizer para você descansar. Agora, você imagina se é difícil descansar, você chega em casa e encontra alguém dormindo, você fica um pouco chateado, né? Você fala, poxa, mas se essa pessoa está meditando? Aí você pensa, assim, tá querendo levar a sério essa preguiça. Não é verdade? Se a Cíntia está sentada meditando, a pessoa pensa, aí, ó, oficializou a preguiça, aí, ó, certificação. Tá parecendo que é séria. Com o olho fechado à toa, cheio de coisa para arrumar na casa, coisa para entregar, coisa para fazer. Entende? Olha que loucura. Isso é louco mesmo, esse ponto aí. E é tipo assim, apressado. Então, a natureza, a característica de Shiva, quase todas as vezes, é com a Shakti pisando em cima dele e ele lá agoniado ali embaixo, porque a realidade pressiona a gente. Então, qual é a única forma que você faz? Quando você entra no sono. Então, quando você dorme, como ele fala, é o meu samadhi, é o yoga nidra, é o momento, é o para além do yoga nidra ou qualquer outro nome bonitinho que alguém tenha patenteado para parecer legal, que todo mundo já faz e todo mundo já tem feito no corpo, sacou? Porque às vezes tem isso também. Então, repouso, contemplar a deusa da mente
é conseguir dormir consigo mesmo. Isso exige um grande esforço, porque você precisa de um grande amor por você mesmo para conviver com as realidades que estão armazenadas na memória, na sua mente, na natureza mental. E não sair negando todas loucamente, fatiando como se fosse um canavial, tá ligado? Que tu vai cortando e se livra daquilo, né? Então é muito louco, porque na maior parte das vezes é nas noites de sono, isso que a Jace falou é muito legal, porque muitas pessoas, ao dormir, é que tem insights, inclusive insights espirituais. Então é muito bom não dormir. Sabe por quê? Para você não ter insight, para você ficar anestesiado ainda com a realidade. Então você dorme pouco, você se hiperestressa, você se couraça, dorme pouco sono profundo. Quando você acorda, você já acorda sabendo que você tem que continuar fazendo. Sacou? Tipo uma hipnose, tá ligado? E se acontecesse realmente o sono profundo das pessoas, elas não voltariam no dia de manhã com aquela disposição para trabalhar, não. Elas iam ficar chateadas, elas iam questionar, porque o espírito questiona, a consciência questiona, ela volta, mas volta insatisfeita. Volta e fala, isso aqui é uma merda, sacou? Isso aqui é um sofrimento maior do que eu sou capaz, porque é bem isso. Quanto mais lúcido, veja que é louco em uma frase que diz, né? Quanto maior o discernimento, né, menor o livre-arbítrio, né? Ou seja, menor a sua capacidade de escolha se você é esclarecido. Porque a coisa não fica mais... Você já tem uma orientação. É o que ele está falando também, tecnicamente. Se você sabe para onde olhar no estudo, no trabalho que a gente está falando, sacou? É uma segurança, né? Enfim, avancemos. Onde eu estava? Aceitar que haja fatos. Ah, tá, beleza. É isso aí. Preocupa-se com parte metafísica, beleza. Isto é, ao mesmo tempo que o Tantra envolve ativamente a mente superior, ele também busca transcender esse nível do intelecto, em que prova é uma palavra-chave. Aqui, a sua própria experiência, ao ser contemplada, torna-se o principal para formular o seu entendimento da realidade. Quando a sabedoria da experiência que foi bem ponderada junta-se coerentemente com um conhecimento bem fundamentado, dois fatos. Você tem a fundação sólida, a partir da qual pode navegar com sucesso, tanto no caminho do yoga, quanto, né, no mundo em geral. Alguém quer comentar? Não, tá tranquilo. Só se você precisar de apoio para leitura, para dar uma descansada e às vezes ler muito, né? Cansa, né? Eu tava especulando, eu acho que foi um transmimento de pensação, hein? Eu imagino, porque falar muito a gente consome energia, eu imagino que deve dar uma cansada. E meu prana é para o benevolente, mas o benevolente aqui tá precisando de uma água, hein? Brincadeira. Então, aproveitando que você já trouxe, traz aí, começa para a gente, não já lá o próximo, nesta sessão, né, o significado da palavra Tantra. Tá. O significado da palavra Tantra. Nessa sessão, eu explicarei o desenvolvimento da palavra Tantra, começando dos seus sentidos simples e gerais e seguindo até as suas aplicações mais complexas e específicas. Para começar, Tantra é uma palavra sânscrita com vários usos descomplicados, como teoria, doutrina ou livro. Ainda que a palavra designe às vezes qualquer tipo de livro, ela se refere mais comumente às escrituras que se afirmam ter sido reveladas pelo Deus ou pela deusa. Esses tantras começaram a aparecer na Índia em torno do 6º século depois de Cristo e continuaram a ser escritos em grandes quantidades, a centenas de textos principais e milhares de textos menos importantes, pelos próximos 1000 anos. Essas escrituras também ganharam outros nomes, tal como Ágama, não sei se estou pronunciando corretamente, o que chegou até nós. Você encontrará mais sobre eles e seu conteúdo mais adiante. Paro ou continuo? Continua.
Tantra tem um significado mais específico no contexto dessas escrituras reveladas. Ela pode se referir ao sistema de práticas apresentado por elas. Em geral, podemos dizer que cada Tantra apresenta um sistema mais ou menos completo de prática espiritual. Então, um dado guru trabalharia primeiramente com um só Tantra, ainda que ele, às vezes, pudesse suplementá-lo com outros textos relacionados e suplementares, e ensinaria o seu discípulo tendo esse Tantra específico como base. Nesse sentido, então, Tantra significaria simplesmente um sistema de prática espiritual articulado dentro de um contexto sagrado específico. E as pessoas na tradição original perguntariam então umas às outras: qual Tantra você segue? Professores espirituais do Ocidente costumam dizer que Tantra significa tear ou urdumi, o termo da tecelagem. E esses significados encontram-se de fato na entrada de Tantra no dicionário. Mas esse uso é somente um homônimo. Nenhum dos textos tântricos citam esse como sendo o sentido de Tantra, o que, aliás, mostra uma das armadilhas de definição oferecida por não sanscritistas. No entanto, a tradição oferece algumas etimologias interpretativas da palavra Tantra. Uma etimologia interpretativa é um modo de separar a palavra em componentes, que permite revelar o sentido interno da palavra. A etimologia mais encontrada de Tantra é a seguinte: ela divide a palavra em duas raízes verbais, tan e tra. A primeira significa propagar, elaborar, expandir. A outra, salvar, proteger. Aí tem uma parte aqui que eu não entendo. Vamos ler ela aqui. Ele está dizendo, então, que ele está citando ele disse lá no início que essa imagenzinha ao lado esquerdo aí, ó, Kamika Tantra, é o nome dessa escritura que ele está extraindo esse trecho, e ele diz, né, porque ele discute assuntos copiosos e profundos, especialmente relacionados aos princípios da realidade, tátuas e mantras, e porque ele nos salva do ciclo do sofrimento. Ele é chamado de Tantra. Pode continuar. Certo. Em outras palavras, o Tantra espalha a sabedoria de salva. Aqui, a segunda raiz verbal tem um duplo sentido, pois ele alude ao fato de que as práticas tântricas permitem que nós nos fortaleçamos e nos projetamos do perigo mundano, assim como nos presenteia com a liberação espiritual definitiva. Mais sobre isso depois. Nós poderíamos dizer igualmente que um Tantra é um instrumento, Tra, para expandir, Tan, assim como um mantra. É um instrumento para trabalhar com a mente, Man, e um Yantra é um instrumento para controlar, Yan. Professores modernos gostam de mencionar que a raiz verbal Tan significa esticar, expandir, dizendo que Tantra tem esse nome porque ele estica a nossa percepção e expande a nossa capacidade de alegria. Esse é um bom exemplo de uma etimologia interpretativa moderna. E ainda que não se encontre em fontes originais, ela está dentro do mesmo espírito dessas. Na Índia medieval, as pessoas que recebiam iniciação tântrica normalmente recebiam-na de um só guru, em uma linhagem específica, e faziam as práticas diárias dadas por esse guru com base num só Tantra. Então, para cada praticante, o Tantra, como movimento espiritual, não era algo muito complexo, pois ele não se preocupava com o que os outros Tantras e gurus pudessem dizer. Ao contrário, a mente ocidental gosta de ter uma visão panorâmica e formular definições gerais com base nela. Então, diferente de seus equivalentes indianos, os estudiosos ocidentais têm procurado definir Tantra como um fenômeno, um movimento religioso, olhando para o que as suas várias correntes tinham em comum.
esse esforço não tem sido muito bem sucedido, principalmente por não se consultarem fontes diversas o suficiente, mas ainda vale a pena olhar para os resultados preliminares. E é o que faremos, depois de considerar como a tradição se define. Muito bom. Muito bom. Inclusive, a gente para aqui, né, porque já são 8:55, para a gente continuar depois do ponto como a tradição se define. Mas até o momento aqui, você percebeu que a palavra, revisando, o tra sempre vai estar falando sobre propriamente a forma de, né? A transmissão, a técnica, o método, né? Então, então o yantra, tantra, mantra, esse tra é o que nós vamos trabalhar, é o tra, é isso aqui, é estudar, é falar a respeito, é como isso é transmitido, é trabalhado, é mexido, é preparado, sacou? Então, é muito legal imaginar que a palavra tenha um significado tão interessante de como ele coloca, ele está chamando de, pegando o sentido do livro, se nós tivermos que revisá-lo, ele disse ali no trecho, né, ó, propagar, elaborar e expandir, né, ou tan, né, e salvar, proteger, correto? Ele está dando esse sentido antes, né, de citar a Kamika Tantra. Manda, Cíntia. Jota, aí eu fico com o seguinte questionamento aqui dentro, né, da minha mente, porque assim, a gente tem muito nas traduções, né, em sânscrito, muitas interpretações errôneas, né? E aí eu fico me perguntando por que ele fala em um parágrafo assim: ao contrário, a mente ocidental gosta de ter uma visão panorâmica e formular definições gerais com base nela. Aí eu fico me perguntando se parte dessa confusão que se tem hoje em relação ao que é o Tantra não partiu dessas traduções errôneas, no sentido de pegar um texto em sânscrito e fazer uma tradução ali geral e pegar interpretações errôneas e dizer, por exemplo, talvez que essa parte da corporificação aí, o que seria mais no sentido metafísico, e pegar muito para a parte corpórea e trazer para o sexo. Leva isso. Perfeito, leva ao pé da letra, pega um negócio. É por isso que na literatura do Tantra você vai perceber que ele vai dizer que isso é para os iniciados, né? Para aqueles que são nascidos 2 vezes. Ou seja, para aquele que passou por um processo de iniciação e que ele vai dizer que existem ali mistérios, né? Segredos. Que são esses segredos? Quando o cara está falando de determinados aspectos, determinados nomes, que está o duplo sentido. Um sentido que não é só aquele. E aí a pessoa pega ao pé da letra, mas o cara está fazendo uma poesia e não é propriamente aquilo, né? Isso é muito interessante, viu? E isso, pensa bem, né? Não fazem isso com a própria Bíblia, não fazem isso com vários livros, né? Você ia perguntar, Geice? Ia comentar? E ia fazer um comentário, compondo assim, a Cíntia. Às vezes, o que ele remete, assim, também, eu sinto que é uma coisa cultural brasileira também. Aqui, muitas vezes eu falo todos no cotidiano, a gente toma partido, né, de algo sem se aprofundar naquilo, que é o que me parece que aconteceu com o Tantra em diversos momentos dele na história aqui, no Ocidente, né? Porque você não tem um conhecimento aprofundado daquilo ali, você conheceu aquilo ali de forma superficial e você usa aquilo ali do jeito que você acha que é, sem uma base filosófica, sem uma base real daquilo ali, sabe? Então aí vira o que a gente conhece como Tantra, que é distorcido. Percebe que as pessoas ficam super chateadas porque às vezes você fala que Tantra não é sexo? E a pessoa está tão segura. E constrangidas quando você fala de Tantra. Porque elas acham que é sexo. É verdade, é verdade. Claro, é verdade. Fica constrangida. É verdade. Você pode falar assim, vamos fazer um Tantra, né? Ou seja, há uma passagem, né? E também é muito legal, assim, o aspecto da bioenergética, o aspecto da expansão orgástica do corpo, também não deixa de ser tântrico.
Quer dizer, isso também está incluído, mas de que modo? Né? Como eu posso trabalhar essas facetas, esses aspectos, né? Então, a gente ainda vai ver pela frente coisas muito interessantes aqui nesse livro, hein? Bom, bom descanso para vocês, bom fim de semana, divirtam-se, cuidam, pratiquem Tantra, viu? Façam comidinhas. Namastê. Valeu, Jota, gratidão. Até a próxima, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Valeu, Boa gente. noite. Beijo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Valmir. Tchau, tchau, tchau.